abelhas desaparecerem do planeta, a humanidade provavelmente desaparecerá também? É isso que nós vamos falar hoje aqui no canal Alox. Aproveita, se inscreve no canal, toca o sininho, assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações e deixa seus comentários. O que você conhece sobre a vida das abelhas? Então vamos lá. Toda semana a gente traz uma data comemorativa para se trabalhar na escola. Essa semana não é diferente, nós vamos trabalhar com o Dia Nacional da Abelha, que é no dia 3 de outubro, na próxima semana. E é importante a gente entender qual que é a importância da abelha para a nossa vida, para a vida do ser humano. Existem mais de 20 mil espécies de abelhas catalogadas no mundo, fora as que não são. No Brasil são mais de 1000. Muitas dessas abelhas não são catalogadas ainda, então há uma diversidade muito grande. Algumas com ferrão, outras sem ferrão. As mais conhecidas são as que têm ferrão, porém não são as únicas, muito pelo contrário. E qual que é o papel da abelha? Aonde elas vivem? As abelhas, elas gostam de viver nas árvores, elas fazem as suas colmeias, então elas precisam de um ecossistema em equilíbrio para que elas façam tenham a sua vida. E qual que é a principal função da abelha? É a polinização. Tá, que é isso? A polinização é quando você tem a germinação do alimento, da planta. Elas não é simplesmente a gente coloca a semente lá, deixa lá e acabou. A natureza, ela precisa das flores para que haja a polinização. Então, a abelha, ela vai numa flor, tira o pólen, vai na outra, leva o pólen, e nesse processo acontece a germinação das espécies, né? E essas germinações são o seguinte: 87% das plantas selvagens precisam da abelha para polinizar. Sem elas, não teríamos essas plantas selvagens. Alimentos mundiais, não só do homem, como dos outros seres, né, da natureza, os outros animais, é 90%. E se for pensar em termos de alimentação humana, 70% da alimentação humana precisa de 100% da polinização das abelhas. Ou seja, se as abelhas desaparecerem, 70% não da quantidade, mas da diversidade de alimentos desapareceria. Ou seja, nós ficaríamos apenas com 30% do que se existe hoje em termos de diversidade alimentar. Isso é um problema sério para alimentar humana. Afinal de contas, a gente precisa de uma série de alimentos que tem a vitamina tal, a vitamina tal, a vitamina tal, e a abelha é fundamental para que isso aconteça. Além do mel, do própolis, da geleia real, do favo de mel. Ou seja, existem outras coisas que vêm da abelha, mas que não são o mais importantes, né? Apesar de ser uma delícia, não são o mais importante. E as abelhas, elas estão desaparecendo. Tem lugar no Brasil, 30% das abelhas sumiram. Tem lugar no mundo que 100% das abelhas sumiram. Mas sumiram como? Morreram. Quem matou? A vida como o homem leva hoje. Então, a humanidade, ela está matando a abelha. Consequentemente, ela está destruindo a sua própria alimentação. Então, isso é muito sério. Se a gente não preservar o ecossistema e destruir a natureza a ponto das abelhas não conseguirem sobreviver, a gente coloca em risco a nossa sobrevivência. Então, o que mais mata as abelhas? Agrotóxico, porque é veneno. Veneno mata. Ele traz uma série de doenças para o ser humano e as abelhas, como são animais muito pequenos, morrem ali na hora. O aquecimento global, então essa questão do efeito estufa, dos gases que a gente lança, que as indústrias lançam na atmosfera, os gases que vêm das indústrias ou mesmo da produção de gado, isso tudo faz com que as abelhas morram. As queimadas, elas também morrem. A monocultura, isso é uma coisa muito séria. Às vezes a gente fala, mas o agronegócio ele é importante? É importante, mas você ter uma monocultura numa região não é importante nesse sentido, porque você vai ter um alimento hoje, mas ele não é sustentável. Daqui a alguns anos, aquele alimento ele não vai produzir, porque as abelhas não estão lá. Então, é uma
situação que hoje pode ser favorável, mas daqui a algum tempo ela vai trazer problema. E os defensivos agrícolas. Então, toda essa forma com que o homem mexe na natureza, ela vai trazer problemas. O desmatamento. Então, a gente precisa repensar como que o ser humano pode se desenvolver, pode crescer, mas sem destruir o habitat natural das abelhas e dos outros seres animais. Para vocês terem uma ideia, a Europa ela vem fazendo uma campanha para se diminuir o consumo de agrotóxicos. Então tem muitos agrotóxicos, tem muito defensor agrícola que lá não se usa mais, porque eles são extremamente nocivos ao meio ambiente. Então acaba trazendo problemas sérios. E em outros lugares são totalmente liberados, como no nosso país. Então é importante vocês fazerem uma pesquisa da quantidade de agrotóxicos que foi liberada no Brasil nos últimos anos. Então vamos pensar, eu trouxe um dado que vale a pena vocês conhecerem. De 2000 a 2015, então em 16 anos, foram liberados 1.954 agrotóxicos e defensivos agrícolas pela Anvisa. Então a Anvisa libera essa quantidade enorme em 16 anos, que no meu ponto de vista é muito grande. E aí de 2016 a 2020, nos próximos 5 anos, esse valor aumenta. São liberados 2.097 agrotóxicos. Então, a gente tem mais liberação nos últimos 5 anos do que nós tínhamos nos últimos 15. Então, a gente está indo na contramão, né, da história em termos de preservação. Enquanto a Europa já está barrando os agrotóxicos para que a gente não acabe com o ecossistema, o Brasil, que tem todo um ecossistema da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, está trazendo esses agrotóxicos para cá. E aí qual vai ser o benefício? Talvez a curto prazo vai ter o lucro do agronegócio, mas a longo prazo nós vamos ter uma destruição muito grande no meio ambiente, tanto que nós estamos agora com problemas hídricos, né? E o problema hídrico ele acontece por quê? Porque a gente mexeu na vegetação, a gente aumentou a plantação de soja em lugares onde era floresta, e aí diminui a chuva. Se diminui a chuva, diminui a água. Se diminui a água, a gente tem problema hídrico. Então uma coisa está ligada à outra. Então vale a pena a gente estar pensando aí, né, em conversar sobre as abelhas, em conversar sobre como os biomas são dependentes um do outro. Então dia 3 de outubro é o Dia Nacional da Abelha. Espero que você trabalhe com as suas turmas o tema. É isso que o canal Loxy deixa hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, anota os seus comentários aqui abaixo e toca o sininho. Assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações. E eu te aguardo para o próximo vídeo. Até mais!